Tá certo? Amados, vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 16. Provérbios 16, vamos ler do 1 ao 3. Provérbios capítulo 16, versos do 1 ao 3. Vamos ficar de pé, para a gente fazer a leitura da palavra de Deus. O texto da palavra diz o seguinte: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso maravilhoso Pai, nós queremos te agradecer. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor está presente aqui nessa noite, através da vida dos teus servos, desses adoradores, ó Deus, que livremente podem manifestar a alegria de te servir. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus misericordioso, compassivo, um Deus que tem demonstrado um cuidado especial para conosco. Eu te peço que o Senhor continue a manifestar a tua graça, o teu amor, a tua compaixão sobre nossas vidas. Essa é a oração que te faço no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar. Queria agradecer aos irmãos que estiveram orando pela minha vida, pela vida da minha família. A gente passou alguns dias de férias, 15 dias de descanso, e foi muito bom. Eu viajei com o pastor Ivan, e foi uma viagem muito proveitosa. E eu sei que durante esse período que a gente estava ausente, os irmãos foram bem alimentados pela palavra de Deus, pregada pelo pastor Isaac. Que Deus continue a nos abençoar. Bom é que nós temos 3 pastores, né? Quando um estiver ausente, o outro está presente. E é sempre assim. Que Deus possa continuar nos abençoando hoje e sempre. Mas essa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre os planos de Deus. Eu creio, meus amados, que você já deva ter feito planos para o ano 2018. Alguns sonhos que você, de alguma forma, tem colocado diante do Senhor. E geralmente, início do ano, é momento da gente sentar, refletir naquilo que não deu certo no ano passado e aquilo que você, de alguma forma, vai se enganjar para dar certo no ano de 2018. Mas é interessante observarmos, irmãos, que o homem tem é da natureza do homem fazer planos. Desde sempre o homem tem se colocado para planejar algo em relação ao seu futuro. Mas é interessante também observarmos, meus amados, que muitas das vezes esses planos que nós fazemos, eles terminam não dando certo.
muitas das vezes nós somos frustrados. E os nossos planos, eles terminam não dando certo. E aí nós então podemos fazer algumas considerações. Por qual razão, por qual motivo, alguns dos meus planos, algumas das coisas que eu sonhei, imaginei para o ano de 2017 não aconteceu? Por que não deu certo? Por que de alguma forma eu terminei sendo frustrado por algo que eu acreditava que iria dar certo? Por que os nossos planos, muitas vezes, irmãos, terminam sendo frustrados? Algumas indagações a gente pode fazer. Alguns podem dizer que os meus planos não deram certo porque faltou competência da minha parte. Acho que eu deixei de me enganjar mais. Eu deixei de fazer com que a minha parte humana, a minha inteligência, a minha persistência, pudesse de alguma forma atingir aqueles objetivos que eu havia colocado. E com certeza, meus amados, muitos dos nossos planos, eles terminam sendo frustrados por falta de competência da gente. Vejam só, às vezes a pessoa pode imaginar assim: para esse ano, um dos meus planos é cantar no ministério de louvor da igreja. Eu pretendo cantar no ministério de louvor. E coloca isso como um alvo para ele. Só que essa pessoa que tem esse sonho de cantar no ministério de louvor, a voz dela não dá para cantar. Ela não tem voz para cantar. Por mais que ela tente, ela não vai conseguir. Mas aquela pessoa, ela tem um sonho, um plano. E ela ora e coloca diante de Deus, mas na verdade ela está buscando de alguma forma alcançar um sonho, atingir um objetivo pela qual não é a área dela. Talvez ela pudesse desenvolver um outro sonho, um outro plano. Talvez trabalhar com as crianças. Talvez desenvolver algo em outro ministério da igreja. E aí aquela pessoa insiste em querer fazer isso. Até ser submetida a um teste, sei lá. E aí aquela pessoa termina sendo reprovada. E aí vem a frustração. Por que que os meus planos foram frustrados? É simples, meus amados. Nesse caso específico, é porque não era área daquela pessoa. É a mesma coisa que você ser um mecânico e passar a vida toda trabalhando como mecânico. Era a profissão do seu pai. E aí de repente você diz assim: vou abrir uma padaria e fechar a oficina. Agora eu quero ser padeiro. E aí não faz nenhum treinamento, nenhum estudo e de repente abre uma padaria. Qual a probabilidade desse negócio dar certo? O que faltou aí no planejamento desse mecânico? Competência. Outra pessoa pode dizer o seguinte: os meus planos não deram certo, foram frustrados, porque talvez eu esteja cometendo algum tipo de pecado, falha na minha vida, e Deus está me punindo. Isso é punição de Deus, porque eu estou em pecado. Nós vemos na Bíblia, meus amados, muitos exemplos de homens que foram punidos mesmo, por consequência do pecado, porque o pecado de fato ele traz suas consequências. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E em muitos casos,
Deus, ele termina de alguma forma frustrando os nossos planos por consequência das nossas falhas, dos nossos erros. E isso acontece. Mas existe uma terceira situação, onde você talvez possa dizer: será que o que eu planejei teve a assinatura, o carimbo, o aval de Deus? Será que aquele plano, aquele sonho, aquela meta que eu coloquei diante de Deus, e que terminou sendo frustrada, tinha a assinatura de Deus? Tinha o carimbo de Deus? Quando nós falamos de planos, de sonhos, de se projetar diante de algo que vai acontecer no futuro, meus amados, nós olhamos na Bíblia que para o homem isso é quase impossível. Por mais que Deus, a Bíblia e nós necessitamos fazer planejamento constantemente. Porque de alguma forma o futuro ele pertence a Deus. A pergunta que nós devemos fazer, cada um de nós, você que está começando o ano, e que com certeza tem muitos objetivos a serem alcançados, a pergunta é: onde Deus entra nessa história? Deus está presente nos meus planos? Quem escreveu esse Provérbios, meus amados, foi Salomão. Salomão, se você for olhar a história, foi o homem mais sábio que houve na face da terra. Salomão foi filho de Davi. E Salomão, ele era pertencente a um povo que aprendeu durante toda a sua história a viver na dependência de Deus. Por exemplo, seu pai Davi, antes de ir uma guerra, uma batalha, a Bíblia diz que Davi sempre consultava ao Senhor quando ele fazia o seu planejamento de guerra. Quando ele então iria para uma batalha, ele entrava na presença de Deus e dizia: Senhor, nós devemos ir a essa guerra, a essa batalha. Se Deus dissesse assim, não, e eles desobedecessem a voz de Deus, eles seriam derrotados. Eles buscavam e esperavam um aval de Deus. E acho interessante esse texto de Provérbios 16, do 1 ao 3. Como Deus falou no meu coração durante essa semana, quando eu pude sentar e ver, sonhar, imaginar algumas coisas. E a primeira coisa que veio à minha mente foi desse texto, dessa passagem. Porque algumas coisas que eu planejei para o ano de 2017 deu certo na minha vida. Eu consegui desenvolver ou alcançar objetivos. Mas alguns eu não consegui. Alguns foram frustrados. E esses, de alguma forma, eu preciso estar buscando em Deus uma resposta. Saber por que não deu certo. Salomão, meus amados, nesse texto, ele nos mostra aqui, nessa passagem, algumas questões importantes que devemos observar antes de fazer qualquer plano. A primeira questão que ele levanta aqui é o problema do coração. E aqui o problema do coração não é doença do coração físico que eu estou falando, viu? O coração aqui é simbolizado pela vontade e os desejos humanos. O início do texto diz o seguinte: ao homem pertencem os planos do coração. Uma coisa maravilhosa que vemos nessa passagem é que a Bíblia afirma que nós não somos robôs ou marionetes, como muitos pensam, quando se fala de soberania da vontade soberana de Deus.
O texto mostra aqui que nós nascemos com vontade. Todo ser humano, todos nós temos desejos e vontades. E a Bíblia diz que Deus nos dá um mecanismo muito importante chamado livre-arbítrio. Você tem o poder de escolher. A palavra de Deus diz: eis que coloco diante de você o bem e o mal. Escolhe, pois, o bem, para que vivas. E Salomão faz essa afirmação. Ele diz que o coração do homem elabora planos. Quando nós vamos para a Bíblia, nós observamos, irmãos, que a Bíblia ela reforça essa necessidade humana de fazermos planejamento. Uma vida sem planejamento é uma vida fadada ao fracasso, à derrota, à frustração. Lá em Lucas capítulo 14, versículo 28, é um texto que fala sobre planejamento. A palavra diz o seguinte: qual de vocês que quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Será que eu tendo uma filha, eu pego ela e paro na primeira escola particular, na escola mais interessante, mais equipada, e aí, sem consultar a minha condição financeira, vou e matriculo aquela criança naquela escola? Será que eu estou fazendo um planejamento? A Bíblia diz e nos orienta que o planejamento ele é essencial para as nossas vidas. Para aqueles que querem ter filhos, né? Alguns que já estão sonhando com os filhos. Outros que querem outros filhos, né? Mais filhos. Toda hora eu sou abordado com essa questão, né? Você que pretende ter um filho, será que você não vai sentar antes, planejar, saber, calcular tudo, o custo, tudo que envolve a criação, a educação? Tudo nas nossas vidas, meus amados, ela requer planejamento. Só que o problema do planejamento humano, principalmente na vida do crente, se dá quando ele busca ouvir apenas o seu coração. Quando ele olha para esse texto e elimina a segunda parte, ele diz só o seguinte: ao homem pertencem os planos do coração, e pronto. E aí ele passa então a seguir apenas o seu coração. Muitas vezes eu encontro irmãos, pessoas, que eu tenho a oportunidade de orientar, de aconselhar, e às vezes eu encontro uns cabeça dura, que você de alguma forma está vendo, está enxergando que aquilo não vai dar certo, mas você tenta orientar, dizer, olha, isso aqui não vai dar certo, mas o indivíduo ele insiste em querer continuar. Existe uma diferença entre persistência e teimosia. E é uma grande diferença. Porque geralmente o teimoso, ele não ouve. Você fala, você diz, mas ele não consegue ouvir ninguém. E às vezes a mãe da gente dizia assim: eita, mas tu é teimoso. Ô menino teimoso, é por quê? Porque você não ouvia. O persistente não, ele tem vontade, ele ouve, ele busca aprender. Mas existem circunstâncias, meus amados, que a tua teimosia, ela não vai dar absolutamente em nada.
em nada. Quando a gente trata das questões envolvendo o coração, a gente precisa ter muita cautela. Porque a Bíblia diz, lá em Jeremias 17:9, o seguinte: diz que o coração é o mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-la? O coração, ele é enganoso. O coração, meus amados, a vontade humana, ela é tendenciosa. Ela tem uma tendência enorme de buscar satisfazer o teu ego, a tua vontade, os teus desejos. E Salomão nos ensina aqui que o planejamento deve ser submetido à vontade de Deus. Cuidado com o coração. A Bíblia fala de um personagem chamado Sansão, um homem extraordinário, um grande juiz de Israel, dotado de uma força sobre-humana, mas que infelizmente Sansão se tornou um homem guiado pelo seu próprio coração. E a sua ruína foi muito grande. Esse texto também nos diz que além do problema do coração, existe um outro fator, que é a vontade soberana de Deus. E nós não podemos desprezar o consentimento de Deus, nem a sua vontade. Por exemplo, Tiago nos leva a refletir sobre a incapacidade humana de prever os acontecimentos futuros, ao tentar planejar sua vida ignorando a vontade soberana de Deus. O camarada diz o seguinte: amanhã eu vou fazer determinada coisa. Eu vou até uma determinada cidade, vou trabalhar, vou ganhar muito dinheiro. Vou comprar um carro, vou comprar uma casa. Amanhã eu vou fazer isso e aquilo. E aí Tiago, no capítulo 4, versículo 15, ele diz o seguinte: olha, aquilo que você está ou pensa ter o controle, você está absolutamente enganado. Você não deveria dizer, amanhã eu vou fazer isso ou aquilo. Mas você deveria dizer, se o Senhor quiser, eu farei isso e aquilo. O versículo 15 diz, ao invés disso deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Não existe planejamento sem observarmos a vontade de Deus. Sem procurar, de alguma forma, estar integrado com aquilo que Deus sonha e planeja para a minha vida. Por que muitos dos nossos planos fracassam? Porque nós não levamos em conta a vontade de Deus. E quando eu olho para a vontade de Deus, o que é que eu entendo? Eu vejo, meus amados, na vontade de Deus, um Deus que sempre busca o melhor para nós. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, quando nós olhamos assim, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? A vontade de Deus sempre vai ser o melhor. Mas existe determinada circunstância que você fica tão cego, tão perdido, que Deus tem que agir de uma outra forma, para manifestar a vontade dEle. E às vezes essa forma que Deus manifesta, ela é dolorosa. Ela é dolorosa. Os pais da gente faziam muito isso. Minha mãe, muitas vezes, me punia. Eu, naquele momento, não entendia muitas coisas.
Por qual razão ela queria ou fazia aquilo comigo? Mas depois eu iria compreender que tudo aquilo que ela fez por mim foi visando o meu melhor, o meu bem. Às vezes o adolescente briga, fica chateado com o pai, com a mãe, porque ele não deixou você ir para o shopping com as amigas. E aí você entra no seu quarto chateado, tranca a porta. Aí as tuas amigas deixam você, aliás, as suas amigas, os pais deixam. Aí você começa então a pensar, nossa, eu queria ter um pai como o pai da minha amiga, ou a mãe. Porque ela deixa, ela permite. Mas por que o pai não deixa ou não permite que o filho vá para o shopping, adolescente, para o shopping sozinho, com as amigas? Deve haver uma razão. Deve haver um motivo por trás disso. Eu tenho uma pequena. E ela, de vez em quando, bota o pé na parede e diz, eu não vou com essa roupa. Eu não quero ir com essa sandália, eu quero ir com aquele sapato ali. E aí eu vejo assim, uma criança de 6 anos de idade, muitas vezes fazendo chantagem com a gente, né, tentando chantagear. Aí cruza os braços assim e diz, pois eu não gosto mais do Senhor. Mas se eu permitir que ela faça tudo aquilo que vier ao seu coração, eu não vou estar sendo um bom pai para minha filha. Eu vou estar sendo um péssimo pai. Porque ela é uma criança de 6 anos. E eu tenho a responsabilidade dada por Deus de ter o controle e o domínio sobre ela. Mesmo que ela não queira e não goste. Então, adolescente, se o pai não deixa você ir para o shopping, a mãe, não fique chateada com ele. Há uma razão, um motivo pela qual ele faz isso. E com certeza é visando o seu melhor. Aí você fala o seguinte, chama uma líder, né, junta aí os jovens da igreja e vão todo mundo, né, uma parte lá, que tenha alguém responsável, né? Porque é sério, irmãos, eu ando naquele shopping ali de Teresina, eu fico imaginando, eu fico pensando comigo mesmo. É claro, eu falo isso aqui, minha filha vai crescer. Mas o que eu vejo lá, adolescente sozinho, naquele shopping, fazendo lá, eu fico estarrecido. E eu fico imaginar, onde estão os pais dessas criaturas? Onde estão? A Bíblia mostra, meus irmãos, que Deus sempre busca o melhor para os seus. Jeremias 29:11. Vejam só, o povo de Israel, mesmo sofrendo, mesmo em desobediência, a mão de Deus pesando em cima deles, Deus mandando taca naquele povo, e Deus fazendo isso e Deus dizendo para o povo, porque eu sei que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar, e não de lhe causar dano, plano de dar-lhe esperança e um futuro. É igual a mãe batendo no filho, né? A mãe batendo e dizendo, eu estou fazendo isso aqui, é para o seu bem, é porque eu tenho uma coisa melhor para você, é porque eu sonho algo melhor para você, por isso eu estou fazendo isso. O povo no cativeiro, sobre a opressão dos seus inimigos, e Deus dizendo para o povo, porque eu sei os planos que eu tenho para vocês. Olha só. A Bíblia diz, meus amados, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas os meus planos precisam receber o aval de Deus, a resposta da sua língua. O que diz o versículo? Mas do Senhor vem a resposta da língua.
É como se você se planeja para algo, quando você vai sair, você para e diz, não, espera aí, eu estou fazendo aqui uma coisa errada. Eu preciso primeiro ouvir a resposta de Deus. Eu tenho um plano aqui no meu coração, mas eu preciso ouvir a resposta de Deus. Eu preciso que Deus me diga o que eu de fato devo fazer. Esse texto também fala que existe uma outra questão. Por que meus planos muitas vezes são frustrados? A questão dos caminhos do homem, versículo 2. O texto diz que todos os caminhos do homem lhe parecem puros. Ou seja, a maneira como o homem enxerga seu caminhar lhe causa uma falsa impressão de que tudo que ele faz está correto. Ele acredita que seus planos são os melhores possíveis. Mas vejam só o que Salomão usa aqui. Ele usa o seguinte, a expressão parecem. Ou seja, aquilo que você planejou, aquilo que eu estou planejando, parece bom. Ou seja, que vem da exterioridade, da aparência, que dá a impressão de... Eu sempre digo isso e tenho falado, queridos, que o homem é um péssimo condutor de si mesmo. Porque ele é fácil de ser iludido pelas aparências. Vocês lembram da história de Abraão e seu sobrinho Ló? Quando Deus ali chama os dois, e os dois então tinham um problema, porque não estavam mais dando certo eles ficarem juntos. E aí Abraão e Ló chegaram a tomar uma decisão. Eles disseram, olha, nós temos que nos separar. E nos separar a tal ponto que um tem que ir para um lugar e o outro tem que ir para outro lugar. E aí Salomão olha para o seu sobrinho e diz, você quer ir para onde? Você escolhe qual lugar? E aí Ló olha para as campinas do Jordão, lugar bonito, lugar bom para criar, né, os bichos, o gado, lugar fértil, as campinas do Jordão, um belo lugar. E aí Ló diz assim, não, eu quero as campinas do Jordão. Mas só que, meus amigos, as campinas do Jordão ficava dentro ali do território de uma cidade chamada Sodoma. Ele viu apenas a aparência. Ele se impressionou com aquele local e disse, eu quero ficar aqui. E sabe o que foi que Abraão fez? Abraão constrói um altar e consulta a Deus. Senhor, eu vou para onde você me mandar. E Deus manda Abraão para um lugar totalmente difícil, complicado. Mas Abraão fez o certo. Ele foi ouvir a voz de Deus. Ele foi consultar a Deus para saber se de fato ele estava fazendo a escolha certa. A Bíblia fala, meus amados, que quando Samuel chegou na casa de Jessé para escolher o novo rei de Israel, Jessé tinha vários filhos. E eu creio que vocês conhecem a história. Mas Samuel chegou na casa de Jessé com uma determinação de Deus. Deus havia determinado para Samuel, dizendo o seguinte, olha, você vai escolher o que eu disser. Você vai escolher o que eu disser. E aí Jessé começou a passar os irmãos de Davi. Passou um, passou dois, passou três.
Passou 4. E passaram todos. Oxente. Ainda tem algum porque Deus ainda não me falou. Disse, não, tem um garoto, um jovem, um adolescente que cuida das ovelhas. Pois chame esse. E quando ele chegou, Deus disse, é esse aí. Mas olha só, na intuição humana, qual era a probabilidade de você escolher um rei e escolher o mais novo, o que cuidava das ovelhas? Era quase zero, olhando na visão do homem. Mas o que foi que Deus disse para Samuel? Capítulo 16, versículo 7. 1 Samuel 16, 7. Diz o seguinte, o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O texto aqui está dizendo, meus amados, que todos os caminhos do homem lhe parecem puros. Aquilo que a gente vai fazer e quer fazer parece ser bom, mas isso não é suficiente. Não é. As intenções de Ló foram as melhores possíveis. Meu povo vai se instalar ali, tem terra. A terra é boa, tem água. As intenções dele eram as melhores, mas ele ignorou o fator Deus, de consultar o Senhor. O texto diz o seguinte, enquanto todos os caminhos do homem lhe parecem puros, o Senhor avalia o espírito. Deus vai além e consegue enxergar muito além. Ele sonda o nosso espírito. Ele avalia nosso interior, identifica o que de fato é mais importante para nós. Você consegue ver o amanhã? Consegue? Deus consegue. Deus consegue ver o amanhã. Deus consegue ver tudo que está ao seu redor. Tudo. Deus, ele consegue ver o que se passa dentro de você. Ele sonda o teu coração, os teus pensamentos. O homem é iludido por aparência. Nós somos tendenciosos a sermos enganados pela nossa maneira de olhar. Em meu caminho, em meu caminhar, eu devo estar constantemente pedindo que Deus sonde o meu interior. Sonde o meu interior. Davi, no Salmo 139, versículo 24, ele falava algo na sua oração diante de Deus. Ele dizia o seguinte: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu não quero fazer simplesmente a minha vontade. Eu não quero fazer simplesmente aquilo que aparenta ser bom. Eu quero fazer aquilo que agrada o Senhor. Aquilo que esteja de alguma forma de acordo com os teus planos, com a tua vontade. Tem muita gente, muitos de nós quebramos a cara com muitas coisas. Por quê? Porque nós ignoramos isso. Aí depois vamos choramingar. Senhor, tu me abandonaste. Senhor, tu não é mais a meu favor. Por que que o Senhor virou as costas para mim? Por último, eu queria encerrar dizendo que além desses fatores, o problema do coração, a soberania de Deus, os caminhos do homem, existe talvez a parte mais importante,
E Salomão deixou lá para o versículo final, que é o consagrar a Deus. Olha só o que é que o texto diz. Consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Olha só, anote isso. O meu planejamento reflete meu modo de viver. Grave isso aí. O meu planejamento reflete meu modo de viver. A maneira como você vive vai refletir o seu planejamento. A maneira como você conduz a sua vida vai dizer quais são os teus planos, os teus sonhos. Eu vejo muitas pessoas entrando numa igreja evangélica com muitos problemas e dificuldades, querendo superar esses problemas e essas dificuldades. E aí eles fazem uns votos, fazem uma espécie de consagração, não sei o quê. E acham que aquilo ali é como se fosse um toque de mágica. Eu fiz, vou sair daqui e tudo vai estar resolvido. Gente, a coisa não funciona dessa forma. Não funciona. Se em meu modo de viver Deus ficar em segundo plano, meu planejamento irá excluí-lo. Irá excluir Deus. Se na sua maneira de viver, meu amado, Deus está em segundo plano, os teus planejamentos, ou teu planejamento também vai deixar Deus em segundo plano. O sucesso do meu planejamento está associado com a maneira pela qual vivo diante de Deus. E é interessante observar que aqueles que são fiéis, que buscam viver em obediência, que buscam consagrar a sua vida a Deus, e eu falo consagrar aqui não é só na hora da música, do louvor, na hora que alguém chama um irmão para vir na frente, não é isso. Uma vida consagrada a Deus, meus amados, ela é contínua, ela é constante, é todo tempo, é toda hora. Reflete a vida de José, que eu poderia usar aqui como um grande exemplo. Porque José teve uma vida de sucesso, porque desde pequeno, desde adolescente, a sua vida era consagrada a Deus. E em tudo aquilo que José fazia, por mais que tivesse uma aparência de que iria dar errado, era Deus agindo dentro dos seus planos. Por que Jó, Josué, Daniel, Elias foram bem-sucedidos em seus projetos de vida? Porque aqueles homens escolheram consagrar suas vidas a Deus. Eles escolheram consagrar tudo a Deus. E é interessante esse texto que diz o seguinte: consagra ao Senhor tudo o que você faz. Isso não acontece de um dia para o outro, em um culto de consagração, ou em um ritual específico. Se você observar, o foco está na conduta e não no objeto, não na recompensa, não no prêmio. O foco está na conduta da pessoa, na vida da pessoa. Que faz com que aquele texto que diz assim, onde a planta dos teus pés tocar, aquele lugar será abençoado. Mas tem muitos que quando o pé toca, faz amaldiçoar tudo. Misericórdia, né, irmão? Leva a maldição. Por quê? Porque a vida daquele indivíduo não é consagrada a Deus. Porque as coisas que ele faz não é consagrada. O cara chega numa repartição, vai trabalhar,
se diz crente lá, ele escandaliza o nome de Deus no meio daquelas pessoas. Eu posso ver aí a bênção de Deus na vida daquela pessoa? Não. Mas ele se torna uma pedra de tropeço, que a Bíblia diz isso. Se torna maldição. Às vezes eu vejo umas pessoas assim, pastor, consagra a minha vida financeira, consagra o meu casamento, os meus filhos, o trabalho, o carro. Um dia o irmão me chamou para me orar pelo carro dele. Eu disse, irmão, olha, eu não oro pelo seu carro, mas eu quero consagrar o meu carro ao Senhor. Eu disse, irmão, se a sua vida é consagrada ao Senhor, o seu carro também é consagrado. Amém? Se a minha vida é consagrada ao Senhor, a minha casa é consagrada. Se a minha vida é consagrada ao Senhor, o meu casamento é consagrado. Os meus filhos são consagrados. O problema é que a gente quer separar as coisas. A gente quer receber as bênçãos de Deus, quer ser abençoado, mas na parte de consagrar a Deus tudo que você faz, você termina falhando. As pessoas têm muito essa questão do dízimo, né? Tinha uma igreja que eu fiquei sabendo que as pessoas levavam o envelope de dízimo, aí oravam, consagravam os envelopes de dízimo, para que a vida daquela pessoa também fosse consagrada, fosse abençoada. Eu disse, que absurdo isso. O que Deus quer, e mais importante do que o seu dízimo, são as suas atitudes, a sua vida. De nada vai adiantar eu consagrar o seu carro, orar pelo seu carro, se você é um motorista irresponsável, se você anda sem cinto de segurança, se você é negligente. O que vai adiantar orar pelo teu carro? Consagrar teu carro? Se o problema está na tua vida. De que vai adiantar? O que adiantar eu vou orar pelo teu casamento se você é um péssimo marido? Não cuida da família, não valoriza os filhos, a casa. O que adianta eu orar por isso? O que adianta eu orar pelo teu dízimo, teu envelope de dízimo, se a tua vida financeira é toda desorganizada, desestruturada? Se você não se planeja, não se programa, de que adianta? O que Salomão está dizendo aqui, gente? Consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. A gente não pode inverter os valores. A gente quer que os nossos planos sejam bem-sucedidos, mas eu não consagro a Deus tudo que eu faço. Como é que vai dar certo aí? Tem como dar certo? Não tem. Aí você diz assim, pastor, tem algumas áreas da minha vida que eu estou sendo falho. Tem algumas áreas da minha vida que O texto aqui está dizendo que é tudo, então não deve haver áreas na sua vida onde você anda capenga de um lado, do outro, ali ou você é ou não é. Tem que ser tudo, absolutamente tudo. Então, meus queridos, esse texto de Salomão, ele nos revela o segredo de termos, de fato, uma vida planejada, sonhos que são colocados diante de Deus e que de alguma forma irão dar certo, porque eu faço tudo de acordo com os planos dele, não de acordo com os meus. Que Deus possa nos abençoar
hoje e sempre. Eu sei que existem pessoas aqui nessa noite que nos visitam. E eu sei que existem pessoas que estejam vivendo nesse momento algumas frustrações. A frustração, ela sempre vai existir, vai fazer parte da nossa vida. Porque muitas vezes nós tomamos decisões erradas, fazemos escolhas erradas, atitudes erradas. A gente precisa fazer uma reflexão sobre isso. Se eu quero que algo dê certo na minha vida, o primeiro passo que eu devo fazer é consagrar tudo que eu faço a Deus. Tudo. Quando eu falo tudo, é tudo. Não adianta deixar uma parte ali de lado. É tudo. E eu sei que existem pessoas aqui que nos visitam e que talvez ainda não tomaram uma decisão ao lado de Cristo. Que você reconhece que muitas coisas na sua vida não estão dando certo, não tem dado certo. E você muitas vezes está remando contra a maré, tentando resolver algo que só Deus vai resolver. Eu queria nesse momento perguntar aqui, se tem alguém nessa noite que queira tomar uma decisão de entregar sua vida a Jesus Cristo, consagrar sua vida a Jesus, receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você no seu coração sente essa necessidade, reconhece que precisa tomar essa decisão, eu queria dar a oportunidade de você aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Alguém? Pode levantar a mão se tiver. Se tiver alguém, erga a mão. Eu queria orar por você, pela sua vida. Seria com certeza um grande passo que você daria, e com certeza vai dar, diante de um ano que começar o ano entregando a vida a Jesus Cristo, consagrando a sua vida a Deus. Com certeza seria a coisa mais especial e importante que aconteceria com você. Vamos ficar de pé? Vamos cantar novamente essa música. Enquanto a gente canta, se você se sentir desafiado a tomar essa decisão de vir aqui na frente